fazer uma oração para nós dar início ao culto nesta noite. Você está alegre com Jesus nesta noite? A Bíblia diz que aquele que está alegre, cante, né? Então vamos cantar e entoar louvores ao nome do nosso Deus nesta noite, né? Senhor nosso Deus e bendito eterno Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, em primeiro lugar, pedimos a Tua presença, que esta presença venha a ser indispensável nas nossas vidas, nos nossos corações, Pai. Meu Deus, toma também Teus filhos que se encontram aqui, Pai. Abençoa também aqueles que estão a caminho. Toma, meu Deus amado, diante do Senhor, cada um. Abençoa, fortalece, e cada um que já adentrou, que vai adentrar, meu Deus amado, neste lugar, venha ser agraciado, venha, meu Deus amado, o Teu encontro com o Teu Espírito Santo, Pai. E que nós venhamos sair daqui, meu Deus amado, alegres e contentes, porque sabemos que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas. Por isso que estamos aqui, Papai. Abençoa o nosso culto, que este culto venha a ser um culto racional, um culto com alegria, com inteligência, e que nós venhamos oferecer a Ti nesta noite, Pai, sacrifício de louvores, que nós devemos oferecer a Ti, meu Deus amado, nesta noite, o nosso culto, meu Deus amado, aonde nossa alegria, aonde, meu Deus amado, o Senhor venha Te alcançar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os hinos que serão entoados, abençoa Teus filhos que terão a oportunidade, abençoa aquele que vai orar, aquele que vai trazer a mensagem nesta noite. Derrama do Teu poder, da Tua graça, do Teu Espírito Santo, Pai, porque aonde o Senhor está, aonde o Teu Filho está, aonde, meu Deus amado, o Teu Espírito Santo está, Senhor, a alegria, a paz e a transformação, Pai. Abençoa este lugar, abençoa este culto. Fica conosco, Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Senta aí, irmão, glorificando a Deus. Glorifica aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Não glorifique a mim, não glorifique os obreiros, não glorifique seu irmão, mas glorifique o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluias. Vamos louvar o Senhor com o hino 243, irmão, da nossa harpa. Peço para os irmãos nos ajudar, você que conhece, você que tem prazer de estar entoando hinos ao Senhor Jesus, nos ajude nesta noite, porque quando nós louvamos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele se faz presente no nosso meio. Aleluia. E eu acredito que o nosso Deus, Ele já se faz presente desde quando essas portas foram abertas, e Ele estará conosco até o fim, até o término do culto, porque grandes coisas irá fazer o Senhor no nosso meio, nas nossas vidas, se é que cremos. Aleluia. 243, irmãos. Nós abrimos este culto em Teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isso. Gozaremos em Tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvir o que nos foi dado, ó nos manda Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para Tua igreja, oh, não tarde, pois desejamos que pureza em nós Tu vejas.
voa aos cordeirinhos, na beira dos teus amados, como ave que no seu ninho tem teu filho bem abrigado. Aleluia. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor nunca vai nos desamparar, irmãos. Por incrível que pareça, às vezes a gente pensamos que tudo está perdido, a gente achamos que nada vai mudar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não se atrasa e nem se adianta. O nosso Deus, Ele faz e opera no momento certo. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Eu digo isso porque eu me alegro, irmãos. Eu me alegro porque eu digo isso, porque só em pensar em pedir ao meu Deus, o meu Deus, Ele já providencia na minha vida. É, irmãos, já providencia. Semana passada, eu vou contar rapidinho aqui para os irmãos, sem vergonha nenhuma. Pensei, Senhor, meus ternos estão tudo se acabando e eu estou sem dinheiro para comprar. Fui na casa do meu patrão, cheguei lá e falei, irmão Jário, eu tenho 3 ternos aí, nunca nem usei. Eu vou dar para você, você vai levar. Eu me maravilhei, me alegrei, porque eu falei, Senhor, Tu és bom. Sabe por que Tu és bom? Porque eu nem te pedi. Eu apenas pensei em pedir e o Senhor já me deu. E assim também o nosso Deus faz isso na tua vida também, irmãos. Seja fiel e permaneça nos pés de papai. Porque papai, Ele sabe dar suas dádivas a seu filho. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino 491 da nossa harpa. 491. Aleluia. O teu pecado Tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, num bom Salvador. Oh, confia no Mestre da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há
Porque na hora certa Jesus vai nos encontrar e vai nos dar vitória. Aleluia. Irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino 545 da nossa harpa. 545. Aleluia. Oh, glórias. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está porque Ele vive.
Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que o nosso Deus está cuidando. Aleluia. E vai continuar cuidando, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é fiel. A Bíblia diz que mesmo que nós sejamos infiel, o nosso Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Não é a minha infidelidade, não é a tua infidelidade que vai anular a fidelidade do nosso Deus. Amém, irmãos? Vou estar passando aqui para o nosso pastor. Ele vai estar dando continuidade no trabalho. Amém? A paz dos irmãos. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Se encontra no livro de João, capítulo 20, versículo de número 1 ao versículo 10. Quem está em evidência na terra agora é o coelho, né? O coelho, ele não dá ovo, né? O coelho, ele é mamífero, né? Não tem como ele dar ovo, né? E Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém. Todos, vamos repetir o versículo de número 7. 1, 2, 3. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, pelos louvores, e muito obrigado também pela Tua palavra. Pai, as Tuas mãos estejam sobre nossas vidas, Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Pai, o Senhor tem toda a liberdade aqui neste lugar, de fazer, meu Deus, curar, libertar, ó Pai, fazer, meu Deus, a Tua vontade aqui neste lugar, porque o Senhor, meu Deus, tem a liderança aqui neste lugar. O culto é seu, a igreja é sua, e o Senhor possa fazer conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Sente aí, glorificando a Jesus. Irmãos, eu falei sobre essa parte do lenço aqui. Essa parte do lenço, ela é muito interessante. O judeu, ele tinha algo muito interessante. Quando você chegava na casa de um judeu e você era recebido ali na casa daquela pessoa, você chegava, se alimentava, fazia tudo, e depois que você se alimentava e você ia despedir daquela pessoa, se a pessoa chegasse e pegasse o lenço que você deixou na mesa, e ele pegasse e amassasse aquele lenço e jogasse ali, ele nunca mais voltava naquela casa. Mas quando ele gostava da recepção, ele tinha o prazer de estar ali, ele pegava o lenço que você deixou, dobrava bem direitinho e colocava bem na cabeceira da mesa e ia embora, simbolizando que ele ia voltar. Eita Deus! Esse discípulo que os irmãos viram correndo aqui, ele correu mais depressa do que Pedro. Vocês repararam?
Ele correu. E quando ele olhou, ele não viu Jesus. Ele só viu um monte os lenços de ninho que estavam ali em cima. E ele só olhou, viu que não estava lá e ele fez o quê? Ficou à parte. E a Bíblia diz que Pedro veio correndo. Ele nem se preocupou de saber se o mestre estava lá. Ele olhou no canto e viu o lenço dobrado. No livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 1, ele fala, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, ele está dizendo, eu vou, mas eu vou voltar. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9, versículo 10, ele está os homens lá olhando para cima. Aí diz a Bíblia Sagrada que aparece 2 anjos dizendo, por que varões galileus olhais para cima? O mesmo Cristo que veio te subir, ele vai descer para buscar a sua igreja. E quando Pedro agora ele olha lá e vê o lenço dobrado. E quando ele vê o lenço dobrado, ele fala, o mestre vai cumprir com a sua palavra. Ele falou que ia morrer e no terceiro dia ressuscitaria. Então ali lenço está dobrado dizendo que ele vai voltar para nos buscar novamente. Jesus, ele está dizendo, eu vou buscar a minha igreja. Jesus está mostrando para a igreja que ele vai voltar. A Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 22, ele fala, hoje tendes tristeza, mas um dia voltarei e essa tristeza se tornará em alegria. Jesus está dizendo, eu vou, calma, só vou preparar lugar, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja que está preparada. Nós agora passamos algumas oportunidades. A irmã Maria está numa oportunidade, está louvando ao Senhor. Logo após, a irmã Maria quer ouvir uma saudação pelo diácono Roberto. Uma breve saudação pelo diácono Roberto. E as irmãs vão estar louvando. E logo após as irmãs estão louvando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Já grave aí, já deixe tudo preparado. Vamos estar mais. Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que é poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar toda a igreja que todos nós juntos, né, louvemos o hino aqui de número 70. Aleluia. Esses hinos da harpa são uma coisa maravilhosa. São louvores perfeitos que alegram demais a nossa alma. Glória a Deus. Número 70. Nós, aleluia, daremos a Cristo quando vimos nas nuvens voltar, de esplendor e de glória vestido, seus escolhidos vai arrebatar. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus breve regressará. Eis que estou no Senhor confiando, todo meu ser a Jesus entreguei. Todos os prazeres eu tenho deixado, em Jesus Cristo meu gozo achei. Aleluia. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar.
de sua vinda, ela trará gozo ao teu coração, ou te fará padecer mais ainda, temes que só te trará maldição. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus deve regressará. Cristo a minha promessa tem dado, que junto dele também reinarei. Breve será meu Jesus proclamado, sobre a terra por todos o Rei. Cristo Jesus logo vai voltar, vai voltar, vai voltar. Seu povo vem se arrebatar, Jesus deve regressar. Me dá deixa o vento que vai entrando. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. É nessa promessa que nós temos que crer até o fim, meu irmão. Que Deus ele fez essa promessa, que ele ia, mas que ele voltaria para nos buscar. Nós pode gemer, nós pode chorar, mas nós nunca pode perder essa esperança. Porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Santo, poderoso é o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi falou: alegrei-vos, como disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, nós temos que nos alegrar, irmão, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. O Espírito Santo de Deus se faz presente, porque desde que eu cheguei ali fora, eu senti a presença do Senhor. E a presença de Deus, ela é notória na nossa vida, é visível, né? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aqui em Efésios 4, se o irmão puder nos acompanhar, gentileza. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala sobre a unidade da fé. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Efésios. Ele fala: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, numa esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia fala aqui, irmão, em unidade, em união, né? Para que nós possamos andar em unidade, em união. Glória a Deus, aleluia. Porque uma casa dividida ela não subsiste, né? A gente temos que andar em união, independente de qualquer circunstância, de qualquer dificuldade, né? Nós temos que andar em união, porque uma igreja unida ela vence, né? Nós vemos ali em Atos 2, versículo 41, que o povo de Deus, ele tinha os apóstolos tinham o meu parecer, né? Ele tinha o meu pensamento, né? Eles lutavam pelo evangelho e ele tinha o meu parecer, né? O meu pensamento. Qual era o pensamento daqueles apóstolos? Era ganhar almas para Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali aqueles homens, louvado seja o nome do Senhor, todos eles foram bem sucedidos no evangelho. Glória a Deus, aleluia. Porque ele era um povo unido. Glória a Deus. E as almas se rendiam aos pés do Senhor, porque era um povo que tinha união, que eles trabalhavam para o reino de Deus no meu propósito, né? Louvado seja. Assim somos nós, irmão. Devemos ter união, vivemos unidos, porque nós somos o corpo de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o corpo ele tem que estar inteiro, ele não pode faltar nenhum membro. Porque se um membro falta,
o corpo fica deteriorado. E nós devemos andar em união na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que nós possamos, louvado seja o nome do Senhor, ser bem sucedido em tudo aquilo que nós fazemos. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estávamos evangelizando e foi uma bênção. Ali mais o irmão Cláudio, né? E as pessoas ouviam para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão com sede de ouvir a palavra de Deus, irmão. E se nós nos unirmos, não só para evangelizar, mas para fazer a obra de Deus em um todo, Deus ele vai dar vitória à sua igreja. Glória a Deus. Porque nós já somos um povo vitorioso, irmão. Mas se nós nos unirmos no meu propósito, a vitória vai ser muito maior, porque Deus era fiel para dar vitória ao seu povo, abençoar o seu povo. Hein? Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, Deus abençoe a cada irmão, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva para as minhas intercessões. Dobra os meus joelhos em meio a tribulações. Ele ouve o gemido do meu coração. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Contigo é melhor do que errar.
presença doce, presença gostosa, presença que renova o nosso espírito, que renova a nossa alma. É a presença que nos traz alegria, é a presença que faz nosso coração encher de lágrimas, nosso coração bater forte. Essa presença está aqui essa noite. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu queria ler rapidamente aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Não, versículo 14. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paulo está falando: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil, ela não presta, ela não pode ser seguida. Mas nós cremos diferente. Nós temos provas mais do que concretas que Cristo está vivo. Nós temos provas mais do que concretas que Cristo está à direita de Deus Pai. Nós temos provas mais do que reais que o Senhor Jesus está vivo. A presença dele é real, a presença dele é maravilhosa. Mas, irmãos, eu preciso rapidamente falar o que eu tenho para falar. Primeiro fato: se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé seria vã. Nós nem estaríamos aqui. O culto ao Senhor Jesus não existiria. Primeira coisa, porque nós acreditamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque todo fato da antiguidade, o primeiro a testemunhar era um homem. No Evangelho não. No Evangelho nós encontramos o registro de que as primeiras pessoas a testemunharem sobre a ressurreição de Jesus Cristo foi Maria Madalena. Maria Madalena. Na antiguidade, quando você queria exacerbar uma notícia, quando você queria falar bem de uma coisa, você não colocava mulheres para serem testemunhas. O cristianismo não. O Senhor é testemunhado a primeira vez por uma mulher. É uma mulher que prova que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Outra coisa bastante importante: meus irmãos, ninguém morre. Algumas pessoas podem morrer por mentiras. Os islâmicos mesmo, eles morrem por uma mentira. Nós sabemos que a fé dos islâmicos não é uma fé verdadeira. A nossa fé é uma fé verdadeira. Eles morrem por uma mentira. As pessoas morrem por mentira. Nós sabemos que a fé em Cristo Jesus não é mentirosa. Porque os discípulos, eles não queriam morrer porque eles não queriam negar o que eles viram. Os soldados romanos chegavam para eles e falavam: negue que Jesus viveu, negue que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E eles viravam para os soldados romanos e diziam: eu não posso negar aquilo que vi, eu não posso negar aquilo que testemunhei, eu não posso negar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu prefiro a morte, que me matem. Meus irmãos, ninguém morre por aquilo que tem que negar, meus irmãos. Ninguém morre por aquilo que tem que negar a fé. Ninguém morre por isso. Ninguém morre, meus irmãos. Ninguém vai. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, nem que você viu fulano de tal, nem que você viu tal coisa, mesmo você vai negar. Você falou: não, se para morrer, se para viver eu tenho que negar, então eu vou negar. Só que, meus irmãos, eles viram algo que era tão real que eles preferiam morrer do que negar aquela verdade que eles tinham. Terceiro ponto, meus irmãos. Terceiro ponto. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Por isso, Ele ressuscitou dentre os mortos. Romanos 3, versículo 22 vai dizer que Deus aceita as pessoas para si por meio da fé em Cristo Jesus. Você é aceito de Deus porque Cristo ressuscitou dos mortos. E é por causa dele que o Senhor te aceita. Segundo ponto teológico: a esperança da vida eterna. 1 Pedro 1, versículo 3. Por causa da sua grande misericórdia, nos fez nascer para uma grande ressurreição. Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você ressuscitou para uma nova vida, porque o Senhor Jesus
você só tem uma nova vida através do batismo, porque o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o terceiro ponto, nós não enfrentaremos a segunda morte. Você pode até morrer, mas você não vai passar pela segunda morte. A Bíblia nos afirma que nós que cremos em Jesus Cristo não enfrentaremos o lago de fogo, não enfrentaremos o inferno, porque o Senhor Jesus pagou a nossa morte, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário e ressuscitou, para que um dia nós estaríamos com Ele, louvando e glorificando eternamente o seu Senhor. O Senhor se faz presente. Não deixe de adorar, não deixe de glorificar, porque Ele ressuscitou e vive estar para todo sempre. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Gostaria de fazer a apresentação. A nossa amiga está vindo hoje, a irmã Lourença, está aqui hoje trazendo a alegria de poder estar conosco. E o que a igreja vai dizer? Vamos ficar de pé, vamos receber um bem-vindo, a nossa amiga e irmã em Cristo Jesus, amém? Vamos dar um bem-vindo, 1, 2, 3, seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Jesus te ama e nós também. Amém. Sintam-se bem. Você que está próximo, dá um abraço para ele na mão dela e diga que ela é bem-vinda aqui neste lugar. Irmãos, gostaria de estar também falando sobre o que foi falado aqui esta manhã, Esta manhã a escola bíblica dominical foi maravilhosa. Só quem não vê que perde. Irmãos, nós passamos aí um feriado muito grande e nós vemos a displicência da igreja. Nós, irmãos, temos que despertar. Se nós queremos ser salvos, queremos ser salvos, nós estamos salvos, nós sabemos que nós temos uma responsabilidade de poder vir e estar na casa do Senhor. Se está viajando, irmão, amém, que Deus abençoe. Mas muitas vezes falar, não, vou pegar esse feriado para poder descansar, então quer dizer que quem está aqui é quem não faz nada, Então, vamos ver o que nós estamos fazendo para o Senhor. Será que está todo mundo doente ou será que está todo mundo precisando de alguma coisa? Então, o lugar de você ser curado é aqui também, Muitas vezes você está enfermo e fala, não, eu vou ficar aqui porque não. Você pode vir para cá que Jesus te cura. Aleluia. Nós, a igreja, nós estamos falando sobre ofertas alçadas, culto voluntário a Deus, coisas voluntárias a Deus, a obra de Deus, a manutenção do templo. E isso, irmãos, muito o que? Quando eu me disponibilizo de vir para a casa do Senhor, eu estou fazendo algo voluntário. Ou você foi pressionado, foi um anjo lá na tua casa com espada e dizendo que você vai para a igreja, então você vai morrer. Foi algum anjo lá dizendo para vocês? Não, Você está aqui porque você quer? Ou porque você tem um Deus que você serve, não é? Tem um Deus que merece toda a adoração, aí a gente vem, Porque a igreja é assim. Quando nós só viemos para a igreja, porque nós sabemos que nós temos que adorar um Deus verdadeiro, um Deus santo, um Deus maravilhoso. Então, hoje, nós temos isso em mente, de saber, irmãos, que nós temos uma responsabilidade. E muitas vezes nós deixarmos de fazer, nós estamos errados. Então, se você está errado, vamos consertar, porque a igreja era para estar cheia, pelo menos hoje. Está todo mundo viajando? O que está acontecendo? Ah, não, pastor, mas eu não merecia. Eu já estou falando para não acontecer, para que você seja chamado a atenção depois. Aí, pastor, não merecia essa palavra. Bom, não adianta, todos nós merecemos. Se Jesus manda que o pastor fale, é porque você merece também. Amém? E nós pegamos a carapuça, serve para todo mundo. Serve até para mim, porque no dia que eu não vier, também serve para mim também. Tá certo? Que Deus abençoe. Vamos continuar perseverantes. A obra do Senhor é assim mesmo. É perseverante, é espinhosa, realmente. Mas
Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas Deus escolheu pessoas fortes. Deus escolheu pessoas que sabia que ia passar por um momento difícil, mas ia estar aqui um dia, né, passando por esse momento. Então, que Deus abençoe. Irmãos, nós vamos estar ofertando na casa do Senhor. Oferte com amor, com coração, né, sabendo que Deus pode te abençoar de alguma forma, mas não pensando de você entregar e você receber em dobro, igual muitos pensam que vai receber. Não, Deus pode te tratar na tua saúde, Deus pode tratar em alguma outra parte. E também, se Deus quiser, Ele pode te abençoar nas tuas finanças também. Amém? Mas se Ele quiser, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, da prata, e Ele sabe o que pode fazer pelas nossas vidas. Amém? A irmã Socorro estará louvando ao Senhor. Logo depois da irmã Socorro, nós estaremos ouvindo uma saudação pela irmã Silvânia. E logo após estaremos ouvindo a palavra de Deus. Aí é vídeo de louvor. Eita glória, aleluia, Jesus. Deus de maravilha. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Peço ao Senhor que fique em espírito de oração. O dia do Senhor se aproxima, pra vir sua igreja buscar, e tu que não espera, não poderás contemplar. Você que espera Jesus, cuide em se preparar, não deixe para a última hora, pois o tempo não haverá, ó igreja, te despertar, não vai querer vacilar. Te lembra da esposa de Ló, que ficou transformada em uma estátua de sal. Igreja, seja obediente, fazendo a vontade de Deus. Lembra de Noé no passado, junto com os filhos teus. Deus mandou que fizesse uma arca, ele obedecer. Depois de tudo pronto, logo a chuva desceu, ó igreja, te despertar, não vai querer vacilar. Te lembra da esposa de Ló, que ficou transformada em uma estátua de sal. Cornélio foi avisado pelo anjo do Senhor. Você que foi avisado pelo nosso Salvador, e tu que leva a palavra, semeando com amor, entrega essa mensagem para todo pecador, ó igreja, te despertar, não vai querer vacilar. Te lembra da esposa de Ló, que ficou transformada
Tem uma estátua de sal, ó igreja, te desperta, não vai querer vacilar. Te lembra da esposa de Ló que ficou transformada em uma estátua de sal. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de maravilha. Oh, sangue, glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém? Glórias a Jesus. Livro de Salmos 23 diz assim a poderosa palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra ela é tremenda, ela é soberana. Quando a palavra de Deus declara aqui no versículo 3, que diz: refrigera a minha alma, guia-me, aleluia. Um pedido de socorro, pedindo direcionamento do Pai, para ser conduzido por Ele, porque diz a palavra do Senhor que todos que pedem, acham, todos que batem, a porta se abre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glorificado e engrandecido para todos sempre. No livro da poderosa palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não vos teria dito que eu irei, e se eu for, prepararei um lugar. Lugar esse que está preparado para mim e para você, porque o bom pastor está conosco. Nós temos tão somente que acreditar, confiar, deleitar diante dele, porque a palavra dele se cumpre na minha e na tua vida, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu jamais serás atingido. Por quê? Porque o teu socorro bem presente vem do Senhor, porque a tua confiança vem do Senhor. Ele foi, é verdade, ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, e ele está vivo. Ele está vivo, ele está vivo. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E eu estava lendo e digo: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, aleluia. E a palavra do Senhor bradava em meu coração espelha. Tem muitos que estão turbados, tem muitos que ainda não estão mais acreditando, tem muitos que andam com a mente perturbada, achando que o meu Deus não está vendo, achando que o meu Pai não pode se fazer cumprir. Será que ele é homem para que minta? Será que ele não veio para fazer se cumprir as suas palavras? Ele é o bom pastor, e o bom pastor sabe como conduzir as suas ovelhas. O bom pastor, ele sabe como guiá-las. O bom pastor, ele sabe tirar, aleluia, a angústia dos nossos corações, quando a nossa alma se encontra com medo, abatida, indecisa, sem saber para onde ir ou a decisão que tomar. Então, igreja amada do Senhor, crê tão somente que tem um lugar preparado para mim e para você. Crê tão somente que Ele se carrega em fazer o melhor sobre a minha vida
e sobre a tua vida. Todos os feriados prolongados, há uma preparação. Sabe por quê? Porque quando vai entrando no feriado, o povo já sabe que se prepara, né, pastor? Eu não vou trabalhar na sexta nem no sábado. Eu me preparei. Aleluia, eu fiquei feliz. Eu digo, Jesus, é muito bom que eu não tenho sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no sábado da agora, que foi ontem, o Senhor nos honrou. Aleluia. Indo para aquele lugar, buscando a presença de Deus, junto com essas abençoadas. Aleluia. À noite o Senhor também honrou, indo já para outro lugar, buscando a presença de Deus. Enquanto a gente estava guerreando lá, tinha uma guerra de crianças aqui, adorando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é importante. Se o coração está com medo, está angustiado, aleluia, o direcionamento é na casa do Senhor. Porque é isso que nós temos que fazer. Habitar na casa do Senhor por longos dias. Esses longos dias o Senhor está dizendo: habitar na minha presença, na minha casa, até a minha vinda. Até a trombeta tocar, temos que estar nos pés de papai. Porque você se pontifica e está buscando, e Ele cuida de você e dos teus, e agradeça essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, não deixe de glorificar o nome do Senhor. Exalte o santo nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Peço que os irmãos que puderem fiquem de pé em nome de Jesus. É um hino bastante conhecido. Um hino com muito louvor. Quem veio para adorar o santo nome do Senhor? Quem veio para louvar o santo nome do Senhor? Glória a Jesus. Som, aleluia, aleluia. Deus não rejeita a oração. Nunca vi os justos sem resposta ou ficar no sofrimento. de forma diferente. E o Senhor vai falar conosco nesta noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, dá certo esse microfone, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes calha mesmo, que às vezes são os fios, são alguma interferência, mas acontece. Vamos estar lendo aqui uma passagem bem conhecida, João capítulo 4. Vou estar lendo
18 versículos, porque é necessário. Amém? Fala assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria, e foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-lhe de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele, o próprio dele, seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Oh glória, oh aleluia. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia. Pode se assentar, glorificando e exaltando ao nome desse Deus que é digno e é honroso falar o nome desse Deus. Que você nesta noite venha se dispensar de tudo aquilo, aleluia, que está lá fora. Que nesse momento você venha se dar. Eu acredito que desde o início do culto já há uma entrega no seu coração. Afaste seus pensamentos daquilo, aleluia, que não venha adorar o Senhor. Para que você venha adorar o Senhor nesta noite, para que essa palavra chegue ao seu coração, porque muitas vezes, aleluia, os nossos pensamentos ficam tão embaraçados, aleluia, muitas vezes no nosso coração há tantas preocupações que esquecemos de meditar ou de ouvir a palavra de Deus e aquilo que Deus quer falar conosco. Eu vou falar de um Jesus, aleluia, que ressuscitou, um Jesus que está vivo, um Jesus que opera milagre, que operou milagre naquele tempo e que opera milagre hoje. Um Jesus que ofereceu água para aquela mulher, é o mesmo Jesus que oferece água hoje para nós, para que nós não venhamos ter sede das coisas do mundo, como foi dito aqui como o pastor Jairo falou no início, que nós venhamos prestar um culto racional ao Senhor. Um culto racional quer dizer um culto que o Espírito Santo dirige, um culto que o Espírito Santo é manifestado na nossa vida. Que nesta noite você não venha dar lugar à carne, mas que nesta noite você venha dar lugar ao Espírito Santo, porque aquele que dá lugar ao Espírito Santo, ele adora e glorifica o nome de Jesus que está vivo. Não sei se você está sentindo a presença, mas a presença está aqui, aleluia. Eu sinto a presença
diálogo, durante aquela conversa, aleluia, é tão gostoso quando nós temos encontro com Jesus, porque nós percebemos e nós sabemos quando é a voz de Jesus. Não há na confusão na mente ou no coração daquele que serve a Jesus, quando é a voz de Jesus falando comigo ou contigo, porque nós sabemos quem fala conosco, quem é filho e quem tem a presença dele, sabe quando Jesus fala. Aleluia! Ele sabe a diferença quando é Jesus e quando não é Jesus. Aleluia! Havia um murmurinho, havia uma conversa, que Jesus, o discípulo de Jesus, estava batizando mais do que o discípulo, aleluia, de João Batista. Ali aquele povo ficou, os fariseus ficaram preocupados, irmãos, aleluia. Mas Jesus, saindo ali, deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Os judeus, ele fazia um percurso. Uma vez eu lembro que o irmão de Amaru pregou essa palavra lá naquele M7, quando nós estávamos pastoreando lá. Ele deu um banho e uma explicação geográfica maravilhosa. Até hoje eu lembro, irmão de Amaru. Porque a palavra do Senhor, quando é pregada, eu presto atenção, irmão. Pode passar 10 anos, mas se eu ouvir a palavra de Deus, ela fica no meu coração, independente de quem é o pregador. Sabe por quê? Porque a palavra tem que ficar aqui. Irmãos, doutrina, seja onde for, escola bíblica dominical, eu lembro da palavra ministrada. Eu posso não lembrar o dia, a hora, mas eu lembro aquela palavra. E aí fala que havia um caminho para chegar mais rápido a Galileia. Podia passar por Samaria, que seria mais rápido, mas eles preferiam fazer um percurso mais distante, andar mais, porque naquele tempo não tinha Uber para andar rápido, não tinha avião, não tinha ônibus, mas eles preferiam andar mais, caminhar mais, do que passar por Samaria. Mas eu quero te dizer que o nosso Jesus não faz acepção de lugar nem de pessoas. Quando ele tem que ir ao encontro de uma pessoa necessitada, ele passa por onde ninguém quer passar. Ele entra onde ninguém entra. Ele vai ao encontro de pessoas que ninguém quer se encontrar. Ele fala com pessoas que ninguém quer falar. Sabe por quê? Porque Jesus ama, Jesus quer salvar, Jesus quer libertar. E se Jesus quer libertar, meu irmão, eu não sei aonde está, eu não sei que lugar você se encontra, mas que Jesus vai passar para ir ao teu encontro e fazer algo diferente na tua vida, vai. Porque Jesus, ele era homem, era Deus. Ele sabia como Deus que ele ia se encontrar com aquela mulher. E que, aleluia, que ia haver aquela conversa. Porque o nosso Deus, ele é soberano. Jesus é soberano, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que passa, aleluia, no meu coração e no teu coração. Como fala o profeta Jeremias no capítulo 17, que ele esquadrinha o coração do homem e sonda os seus pensamentos. Jesus é esse Deus poderoso que esquadrinha cada lugarzinho do nosso coração e que sonda os mais profundos dos nossos pensamentos. Jesus é esse. Aleluia. No entanto, que na conversa a mulher não foi falando logo dos seus pecados, mas como ele era conhecedor, como ele esquadrinha o coração do homem, e ele já tinha esquadrinhado o coração daquela mulher, ele já sabia qual era o seu pecado, como ele sabia e como ele sondava o pensamento, ele já sabia qual eram os seus pensamentos. Havia um pensamento de rejeição, havia uma rejeição pela sociedade, sim, mas ela também se sentia rejeitada, mas era pelo seu pecado, era pela vida que ela tinha escolhido em viver uma vida de pecado.
Mas Jesus veio ao encontro para dizer: eu perdoo o pecado. Porque quando você beber dessa água, aleluia, vai jorrar, aleluia, e vai se formar uma fonte, aleluia, que vai ser para a vida eterna. Então vai haver mudança, aleluia. Se está em pecado, não vai pecar mais, aleluia. A tua vida está difícil, aleluia, se encontra com o mestre, aleluia. Ah, minha irmã Lei, mas faz tempo que eu já me encontrei com Jesus. Mas Jesus que é um encontro de verdade, um encontro que há mudança, aleluia. Eu vejo lá no Salmo 84, aleluia, quando o salmista fala: o meu coração e a carne, aleluia, clama pelo Deus vivo. O nosso coração, a nossa carne tem que clamar pelo Deus vivo. Quando você alimentar o seu coração e sua carne de Deus, da palavra de Deus, aleluia, aleluia, você vai ser cheio da presença de Deus. Mas o seu coração e a sua carne tem que clamar pelo Deus vivo. Aleluia. Porque muitas vezes, se nós não deixar a nossa carne falar, ela só vai querer as coisas deste mundo, só as coisas que alimentam a ela. Mas se nós deixarmos, aleluia, aleluia, ver que a necessidade de clamar pelo Espírito, se alimentar das coisas que são espirituais, nós vamos ser tão cheios do Espírito Santo, que quando entrarmos por essas portas, o nosso desejo vai ser de levantar as nossas mãos e glorificar o nome desse Jesus, aleluia, que é o Alfa, que é o Ômega, que é o princípio, que é o fim de todas as coisas, que é o Deus, aleluia, que foi dito aqui, que já tem preparado um lugar para nós, aquele Jesus que é o caminho que leva para o céu. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. Uma província insignificante, Sicar. Ninguém queria passar por lá. Ficava em Samaria. Um povo que ninguém queria se misturar. Um tempo que desde a morte de Salomão houve uma divisão no reino. E nós sabemos que quando foi ali o povo cativo, veio alguns pagãos ali, preenchendo aqueles lugares, e começaram a casar com alguns remanescentes daquele lugar. Mas começou a ter uma briga, né? Umas divergências. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele veio para unir o povo. Que Jesus veio para fazer a diferença. Jesus veio para entrar, igual eu falei aqui no início, em lugares que ninguém entra. Mas quando ele entra, ele muda o ambiente e aquele lugar fica diferente. Porque não tem como Jesus, a presença de Jesus está no lugar e ela continuar do mesmo jeito. Se era um lugar pecaminoso, não vai ser mais um lugar pecaminoso. Se era um lugar que blasfemava, não vai ser mais um lugar de blasfêmia. Aleluia. Porque Jesus chegou no lugar. Se Jesus chegou na sua vida, na sua casa, tem que haver diferença. Porque Jesus entrou. Eu vejo, irmãos, um lugar. Ninguém queria entrar. Mas Jesus, por ser Cristo, e para vir para aqueles pecadores, para aqueles necessitados de perdão, ele entrou. Porque ele sabia que havia uma alma necessitada. Assim como Jesus te visitou, entrou na tua casa, entrou naquele ambiente que ninguém entrava para te buscar, Jesus foi lá e te buscou. Jesus foi lá e me buscou. Mas tem que haver mudança. Deus escolheu os 12 discípulos para andar com ele. Nós vamos ver que inúmeras vezes Pedro era muito distante do lado de Jesus,
mas muitas vezes, falando aqui na linguagem mais atual, ele vacilava algumas coisas na vida. Ele dava lugar à carne, dava lugar para ser usado pelo inimigo. E eu vejo que Jesus, ele é tão perdoador, tão maravilhoso, e ele sabia quem ia ser Pedro e quem Pedro era, e o que ele ia operar através de Pedro. Ele sabia que aquele Pedro que estava naquele momento ainda ia pregar em mais de 3.000 almas, e o se converteu ao nome dele, aleluia. E quando ele foi, já pensou se Jesus fizesse essa pergunta que ele fez para Pedro, aleluia, lá em João capítulo 21, chegasse e perguntasse a mesma coisa que ele perguntou para Pedro: tu me amas? Se Jesus chegasse agora e te perguntasse: tu me amas? O que tu responderia para Jesus nesta noite, igreja? Jesus está dizendo: tu me amas, igreja? E por que que não há mudança, igreja? Estou sentindo o poder de Deus aqui. Ah, meu Senhor, Deus está falando: tu me amas, igreja? Ai, decanta lava suia. E por que não muda o comportamento, igreja? Por que não me busca, igreja? Oh, tu não sabes que eu conheço o teu coração, igreja? Ai, decanta lava suia. Meu Deus, estou sentindo uma presença tão grande que eu não estou conseguindo conter. Parece que meu corpo não vai suportar. Tu me amas? Deus falou forte comigo. Eu fui fazer uma caminhada, umas 16 horas, pouquinho. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração: tu me amas? Então muda de atitude. Tu me amas? Então me adora diferente. Tu me ama? Então permanece fiel. Tu me ama? Continua me buscando. Tu me amas? Então muda de atitude, porque eu estou voltando para buscar minha igreja. E eu não levarei uma igreja sem mancha. Eu quero levar uma igreja sem mancha. Uma igreja manchada. Uma igreja onde suas vestimentas estão sujas, aleluia. Eu não levarei, eu não habito. O Espírito Santo está falando. O Senhor estava dizendo para aquela mulher: olha, eu vi um encontro. Essa água realmente ela mata a sede física. Se tu continuar bebendo ela, você vai continuar tendo sede. Se eu beber essa água agora, passar daqui alguns minutos ou segundos, porque eu estou falando muito aqui, eu vou ter sede. Mas aquele que experimenta da presença de Deus, ele pode ter dificuldade, irmão Jairo, pastor Jairo, pode ter problemas, presbítero Guilherme, pode vir muitas coisas para tentar derrubá-lo. Pode vir muitos ventos, muita dificuldade, mas ele vai continuar crendo, firme, porque há uma água que purifica de tudo. Há uma água, aleluia, que ele não vai mais ter sede das coisas do mundo. Vai mais isso, mas como que eu vou ter força? Orando, buscando, porque Paulo era na prisão, ele orava. Era aconselhando e orando, ele falava: perseverar em oração, em contínua oração. Jesus também nos ensina a orar. Muitos versos da Bíblia o Senhor nos ensina a orar. Igreja, vamos nos despertar em orar. Porque uma igreja que ora, ela sabe quando Jesus fala, ela tem mudança. Ela não tem mais sede das coisas do mundo, porque a oração ela sacia a nossa vida, e aí nós nos alimentamos e nos saciamos, nós matamos a nossa fome, porque Jesus
Ali em João capítulo 6, ele fala que é o pão da vida. Ele começou a dizer para o povo que não era necessário outras coisas, que o próprio pão da vida estava ali, se fazia presente e era ele. Mas o povo começou a murmurar em seu coração, e ele começou a dizer, e o povo começou a sair. Acharam que as palavras do Senhor eram duras, e muitas vezes quando a palavra é pregada, que o Espírito Santo fala em verdade na igreja, nós falamos, que palavra dura. Mas Jesus falou, e ele conheceu, porque ele sondava o coração e sonda, começou a ver o que zoava dentro do coração do povo, e ele começou a ouvir as murmurações do coração do povo, e o povo despediu, e o povo começou a sair, porque ele queria ouvir a verdade. O Senhor tem dito, muito tem saído ou se afastado lá, porque não querem mais e ouvir a minha verdade, que eu sou santo, e continuarei sendo santo. Ai, mas o Senhor quer uma igreja santificada. Ai, ai, será que quando Jesus voltar ainda encontrará fé na terra? Santificar a igreja, porque o nosso Senhor está voltando. Não sei se Ele vai voltar agora e levar toda a sua igreja, mas Ele poderá voltar para alguém. Nós poderemos estar chorando, aleluia, pelo ente querido, mas nós temos que dizer, verdadeiramente essa pessoa se santificou, e nós cremos que ela foi para o braço do Senhor Jesus. Eu acho muito interessante. A tua alma, o teu coração tem que clamar pelo Deus vivo. O que o teu coração tem clamado? Pelas coisas daqui? Não. Clame pelo Deus vivo. Aqui quando ela fala, Jesus respondeu, ele disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, nunca terá sede. Aleluia. Nunca. Olha, essa palavra nunca é nunca, irmão. Terá sede. Não há variação de mentira, de dúvida, que é nunca. Nunca terá sede. Se tu está tendo sede das coisas do mundo, é porque você não experimentou, você não bebeu dessa água. Você está mentindo para você mesmo. Porque Jesus fala, porque a água que eu lhe der, ele está afirmando, fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, que vai jorrar para a vida eterna. Essa água vai te jorrar dentro de você para a vida eterna em Cristo Jesus. Sabe por que ele está falando isso? Porque eu sou o caminho que leva para a vida eterna. Eu sou o caminho que leva para o Pai. Eu sou aquele que apazigua a tempestade. Eu sou aquele que quando chega a tempestade na tua vida, não te preocupe, eu chego ali e falo, acalma-te, cala-te, e tudo para. Não se preocupa se você experimentou dessa água. Não se preocupa com as tempestades, com os momentos ruins dessa terra, porque você vai ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Porque foi falado na palavra inicial que ele dobrou o lenço em sinal, dizendo, eu vou voltar para buscar a minha igreja, o meu povo amado, o meu povo adquirido por mim, o povo que eu paguei preço. E não foi preço de dinheiro, não. Foi preço de sangue, de dor. Esse foi o preço que Jesus pagou por mim e por ti. E se olharmos para dentro de nós, nós vamos falar, eu não merecia esse preço. Mas Jesus falou, é porque eu quero te levar e te trazer por essa morada que eu preparei. Aquela mulher havia dores na sua alma porque era rejeitada. É muito difícil ser rejeitado pelos nossos pecados. Jesus, ele não rejeita um pecador. Não rejeita um pecador.
Jesus não rejeita um pecador, irmãos. Nós vamos ver lá em Lucas, aleluia, lá em Lucas capítulo 8, capítulo 7, quando chega uma mulher também pecadora. Aqui no versículo, no capítulo 4 de João, fala qual era o pecado daquela mulher. Mas no capítulo 7 de Lucas, não fala o pecado daquela mulher pecadora. Só diz que era uma mulher pecadora. Mas que ela foi aonde Jesus estava. E ela adorou Jesus. Porque ela sabia que Jesus ia ali. Ele começou a dar um sermão. Porque o coração do povo começou a murmurar sobre estar ali uma mulher pecadora em seus pés. E ele começou a falar sobre o perdão. Eu quero te dizer que independente do tamanho do teu pecado, se você confessar a Jesus, Ele te perdoa. Havia uma diferença. Uma não está dizendo qual era o pecado, mas está dizendo que era uma pecadora, que estava sendo rejeitada por aqueles que estavam ali naquele ambiente. Mas como eu falei, quando Jesus entra em um ambiente, Ele transforma aquele lugar. Então aquela mulher pecadora tinha consciência que se Jesus entrasse na sua vida e se ela fizesse uma entrega de adoração a Ele, a sua vida era transformada. Ai, irmãos, Jesus está em casa. Aleluia. Que nós possamos, aleluia, não olhar as coisas somente com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Porque diz que a fé é o fundamento, aleluia, de todas as coisas. Fala lá em Hebreus muito sobre a fé. Que nós venhamos, parece que não temos mais fé de ir para o céu. Parece que a fé da igreja em ir para o céu, em ver Jesus, parece que está diminuindo. Parece que a fé da igreja está nas coisas desse mundo. Mas o Senhor diz que a fé tem que estar nele. Porque a fé, aleluia, é a esperança de se encontrar com Jesus. Porque quando temos fé, há uma esperança de se encontrar com Jesus. E começar, aleluia, vir uma alegria. Porque, aleluia, a alegria vem do alto. A alegria vinha de Jesus, meu filho e minha filha, meu servo e minha serva. Porque essa terra vai passar, mas o céu não. O céu não vai passar não, meu filho. Se despede das coisas aqui da terra. Se desapega das coisas da terra. E se apegue com as coisas do céu. Ore para Jesus, porque é lá que Ele está. E Ele deixou em você o Espírito Santo para te alegrar, para te ajudar em meio das fraquezas. Porque o Senhor sabe que não somos fortes, mas aquele que tem Cristo Jesus, Ele fala que nem Paulo, que quando ele está fraco, aleluia, é que ele está forte, porque ele sabe que habita nele a presença do Todo-Poderoso. E eu sinto a fortaleza dele aqui, porque eu estou cada dia ouvindo o Senhor falando assim comigo, igual foi falado ontem na palavra. Seja pequenininha, como aquela planta que eu preguei ontem na segunda. O Espírito Santo está falando todo dia para mim. Seja pequenininha e não tenha pressa de crescer, mas se aprofunda na minha palavra. Mas busque a minha presença, porque isso basta na tua vida. Porque a minha presença é que te alegra. Não são as coisas que tem daqui deste mundo. Porque o tempo está passando. E eu quero que você seja aquela pessoa que tinha vontade e sede da minha presença. E o Senhor diz: eu tenho sede que a minha igreja volte a me adorar como adorava, com seu coração voltado somente para mim. Ou não sabes, igreja, que o Senhor, aleluia, sonda quando tu entrasse aqui e sabe que tu não faz uma entrega total? Por acaso, igreja, nós temos duvidado que o nosso Deus mudou, que não é um Deus poderoso para saber todas as coisas? Será que a nossa vaidade como homem, aleluia, tem feito, aleluia, nós acharmos que podemos enganar a Deus?
irmão, ninguém engana Deus com mentira, porque Ele é a verdade. E quem diz não sou eu, quem diz é a palavra. O Senhor está dizendo: para de andar engano, porque está enganando a si mesmo, porque a mim homem nenhum não tem como assim fala o Senhor, a mim ninguém engana. Anda em verdade, porque eu nesta noite estou sondando o coração da igreja. E aí, pastores, quando chega, como eu falei lá em João capítulo 6, que aquele povo começa a ir embora, porque Jesus dá uma palavra de verdade, porque Ele é a verdade, e a palavra toda que está nessa Santa Escritura é a verdade. Começam a ir embora. Ele olha para aqueles que Ele orou, que Ele escolheu, que eram os 12, que andavam com Ele, e disse assim: e vocês não querem ir também não? Isso demonstra que Jesus te dá a escolha de estar, de ouvir e de permanecer. E aí os discípulos, para quem? Não é para onde, porque muitos falam para onde, mas não é para onde. Onde não é lugar, é para quem. Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Que só tu tens palavra de vida eterna. Para quem nós iremos, irmãos? Nós iremos para quem? Pedro está falando: nós iremos para quem, Senhor? Se nós não vamos para ti, nós vamos para esse mundo aí que só tem mentira, para o diabo que só engana, que só rouba, que só destrói. Não, Senhor, nós queremos ir, aleluia, para ti. Nós queremos o Senhor. Para quem? Nós queremos ti, Senhor. Não queremos o mundo, não queremos estar nos braços de Satanás. Nós queremos estar nos teus braços, Jesus. Errando, Jesus, mas é nos teus braços. Porque quando erramos, Senhor, nos teus braços, sabemos que temos sustento e temos como nos levantar, aleluia. Porque muitas vezes, quando somos menininhos, o Senhor nos dá leitinho, como fala na palavra dele, mas Jesus, mas agora, Senhor, nós precisamos de uma comida de sustância, e o Senhor nos deu neste dia, Senhor. Porque muitas vezes o Senhor dava uma palavra ali, calminha, que era como se fosse um leitinho para os discípulos. Mas tinha momento que o Senhor dava uma palavra tão dura para ele e para o povo, que era uma coisa mais de substância. E é assim a vida do cristão. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra para nos despertar. Não estou saindo da palavra, tudo dentro da palavra. É porque foi essa palavra que o Senhor me deu. E aquela mulher, quando ela disse, aí ela ainda não tinha percebido ainda. E disse a mulher, no versículo 15, disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, para não... Ela percebeu aqui, irmãos: Senhor, me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, e que não venha aqui tirá-la. Aí Jesus disse: vai e chama teu marido. Jesus tocou agora no pecado. Olha, você não vai ter mais sede se você confessar os seus pecados. Você não vai ter mais sede se você mudar, porque agora você se encontrou comigo. Você vai ter que deixar. E aí, quando Jesus tocou na ferida, tocou naquilo que machucava a alma dela, ela viu: realmente tu és profeta. Realmente tu és profeta, porque tu conheces a minha vida, aquilo que eu nem confessei para ti em palavras, mas tu sondou o meu pensamento, esquadrinhou o meu coração. Porque eu não posso enganar um profeta de Deus. O Senhor está aí, por isso que o Senhor está dizendo esta noite: não sabe tu, igreja, que eu conheço e sei todas as coisas?
O Espírito Santo que está falando, irmão, não é a boca da irmã Lene, mas é o Espírito Santo que está falando nesta noite, através da minha vida, porque Ele fala, porque a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo nos usa e nos faz lembrar da sua palavra. Porque eu estava temente de não lembrar de nenhum desses versículos, porque a minha mente não é boa. Mas o Espírito Santo me disse: está por acaso, aleluia, me diminuindo? Não sabe tu que eu farei, sou e capacito e faço lembrar tudo aquilo que eu quero que lembre, porque não vai ser tu falar esta noite, mas vai ser eu te usando para falar para a minha igreja as palavras que a igreja necessita ouvir nesta noite. Aí eu falei: Senhor, e eu comecei a chorar no meio do caminho, comecei a morrer de vergonha, porque porra, ver que eu estou chorando no caminho aqui, fazendo essa caminhada. E o Senhor já tinha falado comigo esses dias de madrugada que eu não conseguia dormir. Comecei a falar com o Senhor falou muito comigo. Eu fiquei até com medo, comecei a orar e falar com o Senhor, falei assim: meu Deus, eu vou acordar as meninas. E elas vão se assustar, porque às vezes elas se assustam. Às vezes até o povo lá na casa da minha sogra às vezes ouve, mas naquela acho que madrugada não ouve. E eu ali, o Senhor tem falado muito ao meu coração. E o mais interessante, que ela foi buscar água, irmão. Mas quando ela começou a falar com Jesus, a presença foi tão grande, a mudança foi tão grande, que ela deixou um campo. Meu Deus. Jesus está dizendo: se você teve um encontro com Ele, deixa que estava contigo, te desapega daquilo. Meu Deus. E vá e faça diferente. Ela esqueceu o cântaro. Não, eu não estou mentindo, não, está aqui na palavra. Se você já leu, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, anunciará tudo. Aí Jesus se revelou para ela e disse: eu sou a que falo contigo. Ele se revelou como Cristo para aquela mulher. Eu sou aquele que fala contigo. Eu sou aquele que fala contigo. Jesus fala contigo através da palavra dele. Ai, irmãos, e nisso vieram os discípulos e logo se maravilharam, ficaram perplexos, ou ficaram confusos, não sei o que passaram na mente dele. Viu Jesus conversando com uma mulher, ainda um samaritano e ainda uma mulher, não sabendo eles que Jesus estava transformando a vida dela, como transformou a vida deles. Porque Jesus não veio só para os discípulos, mas Jesus veio para todos aqueles que o querem. Jesus veio para mim, para você que quis Ele, também veio para aqueles que estão lá fora perdidos. E aí ela deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este Cristo? E aí, meu irmão, ela começou a dizer: olha, tem um ali que não mente não, que ele sonda o pensamento e ele sabe de tudo, que não adianta enganar. Por acaso não seria este o Cristo? E aqueles homens logo quiseram ir ao encontro de Jesus. Aquela mulher aceitou a água que Jesus ofereceu, mas ela percebeu que aquela água não era só para ela, que outras vidas precisariam dessa água para jorrá-la, para levar para a vida eterna. Ela viu que outras pessoas precisavam de Cristo. Ela viu que Jesus mudou a vida dela, que a alma dela naquele dia estava sendo preenchida, que o seu coração e a sua carne naquele momento só queria clamar o Deus vivo, só queria o Deus vivo, só queria o Deus vivo. A carne dela, o coração dela não queria mais clamar pelo pecado, pelas coisas do mundo, mas queria clamar pelo Deus vivo, pelo Deus grande, pelo Deus poderoso, pelo Deus que criou os céus e a terra,
pelo Deus, aleluia, que te tirou do lamaçal do pecado, pelo Deus, aleluia, que te salvou sem pedir nada em troca, para o Deus, aleluia, que deu o seu único filho, aleluia, para que nenhum homem venha perecer neste mundo, mas que venha ter uma vida eterna, aleluia, em Cristo Jesus. Esse é o Deus que está aqui nesta noite, esse é o Deus que está falando com a igreja, porque ama a igreja, porque ama o seu povo, porque quer transformação do seu povo, e porque Deus ainda fala com o seu povo, porque, aleluia, em Deus não há nenhuma sombra de variação. O nosso Deus não muda, Ele é o Deus maravilhoso, Ele é o Deus poderoso, Ele é o Deus santo, e Ele quer, aleluia, da sua igreja santificação. Ele é um Deus bondoso, mas também é um Deus de justiça. E o Deus de justiça está aqui nesta noite. O Deus da verdade está aqui nesta noite. Olhando para dentro do teu coração, para o meu coração nesta noite. Esquadrinhando cada cantinho do teu coração, sabendo o que tu está pensando. Se os teus pensamentos estão no céu, se os teus pensamentos estão nele, e se o teu coração está adorando a Ele, ou se está murmurando contra a palavra dele, porque o Senhor revela aos seus. E para terminar, nós venhamos falar com Davi. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não me lance. Davi tinha pecado. Davi tinha feito tantas coisas. Mas Davi tinha um coração que queria adorar o Senhor, que queria o Senhor, que anelava pela presença de Deus. Ele está dizendo: Senhor, me tire de qualquer coisa, me lança fora do reinado, de tudo, mas não me lance fora da tua presença. Me retire o poder, a riqueza, o ouro, a coroa, mas não me retire o Espírito Santo, porque Ele é mais precioso da minha vida. E aí o Senhor falou assim: o Espírito Santo, tem pessoas que querem ser lançado da minha presença para não ser lançado das coisas que tem lá fora. Tem pessoas que preferem ser lançado da minha presença, aleluia, do que ser lançado ou abrir mão das coisas que o diabo e não eu tenho oferecido a eles. Ai, mas o Senhor, aleluia, quer que nós falamos ou façamos como Davi, pecando, errando, mas dizendo: Senhor, não me lance. Ai, lava sua e decanta fora da tua presença, porque o homem, como foi falado lá em João capítulo 6, para quem iremos nós se não tivermos a presença de Jesus? Glória a Deus. Me retire tudo, Senhor. Tudo, mas não me retire o Espírito Santo, porque o homem sem Espírito Santo, pastores, não tem direção, irmão de amado. Um homem sem Espírito Santo, igreja, é vazio. Um homem sem o Espírito Santo não tem alegria. O homem sem Espírito Santo não tem consolo. O homem sem Espírito Santo, quando ele não souber pedir, não vai ter alguém para interceder por ele. O homem sem o Espírito Santo, ele é fraco mais ainda para os pecados, para as coisas da carne. E Davi sabia que ele mesmo tendo o Espírito Santo, ainda fez o que fez. E ele pensou: imagine se o Senhor retirar de mim o Espírito Santo, o que vai ser de mim? Ele sabia o que acontecia, porque ele viu na vida de Saul. O Senhor me fez lembrar agora que quando o Senhor retirou,
que quando Saul fez todas aquelas coisas que nós sabemos que Saul fez, que não vem ao caso falar a história de Saul. Aí o Senhor, quando tirou dele o Espírito Santo, irmão, acabou tudo para Saul. Não tinha mais direção de Deus, não tinha mais alegria de Deus, mas havia nele agora um Espírito, aleluia, que não era mais o Espírito Santo, mas um Espírito que o Senhor permitiu para que o perturbasse e fizesse ele lembrar: olha, quando tinha o Espírito Santo não era assim. Aí o Senhor enviou um que tinha o Espírito Santo, que é Davi, por isso que ele sabe a necessidade de ter o Espírito Santo. Igreja, nesta noite, que nós venhamos querer que qualquer coisa saia da nossa vida, mas não a presença de Deus. Porque o homem sem a presença de Deus, ele pode ter o maior conhecimento, pode ler todos os livros dessa terra, ele pode saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ele pode saber todos os livros, toda a teologia, saber, aleluia, mas se ele não tiver a presença de Deus e não colocar Cristo como centro da sua vida, aleluia, nada vai adiantar o conhecimento dessa terra. Que o maior conhecimento, a maior sabedoria não vem do homem, mas vem da parte de Deus. Porque, aleluia, em Provérbios fala que a sabedoria, aleluia, tem que vir de Deus, e é Deus que dá a sabedoria, e essa sabedoria você tem que saber como usá-la. Fique de pé. Só que aqui o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que você saia daqui sabendo que Jesus veio ao teu encontro, que Ele te ofereceu essa água. Não é essa água aqui que você vai ter sede, não é a água de Jacó, não é água orada, não, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Eu vou encerrar e te dizer que Ele é a maior fonte e Ele é inesgotável. Ele não se esgota jamais. Você vai lá buscar, beber e não acaba. Você bebe, pastor Jair, não acaba. Mas para isso é para quem tem sede, quem quer buscar, quem está na sua presença. E o Senhor diz mais uma vez antes de terminar: igreja, tu me amas. Igreja, tu me amas. Responda para ti mesmo e reflete nesta palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Sou tão pequena, tão falha, tão cheia de defeito, mas Tu és tão grande que o Senhor nos faz diminuir aos Teus pés, para que a Tua presença cresça, Senhor, aleluia, neste ambiente, para que a Tua palavra seja ministrada da forma como o Espírito Santo dá direção. Pai querido, fale com a igreja, toma a igreja em Tuas mãos, leva a igreja em paz para os seus lares, liberta as nossas vidas, nos leva para um bom caminho, e que se nós, Senhor, andarmos ou nos perdermos, que o Senhor venha nos encontrar, nos tirar, nos trazer de volta, Senhor, para Ti, mas não nos deixe fora, Senhor, da Tua presença, papai, não retire de nós, da Tua igreja, o Teu Espírito Santo, Senhor, porque para quem iremos nós, Senhor, que só Tu tens a palavra de vida eterna para a nossa vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.